pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Mário e eu vou corrigir agora os exercícios da página 776 do livro didático de vocês. Então, vamos lá. A altura dos jogadores titulares de um time de basquete são 1,98, 2,02, 2,08, 1,92 e 1,95. Qual é a média da altura? Bom, então a média aritmética, lembrando, né, que a média aritmética vai ser o somatório desses 5 termos, então aqui o meu I vai de 1 a 5, dividido pelo meu 5, que é o meu N, né? É uma média simples. Basicamente, então, eu vou só somar os valores, então 1,98 mais 2,02 mais 2,08 mais 1,92 mais 1,95, tudo isso, né, divididos por 5. Muito bem. Logo, fazendo os cálculos, aqui em cima eu vou encontrar 9,95 divididos por 5, que vai me resultar x, a média de x, né? Então, a média dos valores é igual a 1,99. Ok, pessoal? Barbadinha. Exercício 21. Calcule a mediana dos seguintes conjuntos. Lembrando que a mediana é o número que está no meio, né? Então, nós vamos pegar esses valores, vamos colocar eles em ordem. Então, nós temos aqui 1, 1, 1, 1. Temos 4 números 1. Depois, nós temos o número 2 duas vezes. Depois, nós temos o número 3 4 vezes. E nós temos o número 5 duas vezes. Então, coloquei todos os valores. A minha mediana é o número que está no meio. Então, eu vou contar aqui quantos valores eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o meu N é igual a 12, ou seja, eu tenho um número par de valores. Logo, né, dividindo o N por 2, eu vou ter que 12 por 2 é 6. Isso significa que a minha mediana é o x6, ou seja, é o sexto número, mais o sucessor dele, dividido por 2. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é dividir esse cara aqui em dois grupos de 6 números. E como eu tenho um número par de valores, eu vou ter 2 valores no meio, né? E quem é que está no meio do 2 e do 3? Eu faço a mediana, eu vou ter que 2 mais 3 dividido por 2. Aqui eu vou ter 5 por 2, o que vai dar 2,5. O que era óbvio visualmente, porque entre o 2 e o 3 eu tenho aqui o 2,5, que está no meio dos dois, né? Então, essa é uma das formas de fazer a mediana. Nos próximos exercícios eu vou fazer com uma tabela, porque aí vocês vão ver um outro jeito de fazer também. O exercício 22, ele diz o seguinte, ó, vamos lá. Em uma casa de repouso, as pessoas internadas têm as seguintes idades. Calcule a mediana e a modo dessa distribuição. Observe então aqui que nós temos uma tabela com todas as informações. Então aqui nós vamos fazer uma distribuição de frequência, né, para que fique melhor da gente enxergar esses caras. Então dá uma pausa no vídeo, faz a sua tabelinha e depois volta, ok? Então pessoal, fazendo a tabelinha, né? Então nós temos essa tabela aqui, ok? Nesta tabela, nós temos 3 colunas. Quais são as 3 colunas? As 3 colunas são as seguintes, ó. Na primeira coluna, nós temos o XI. O que é o XI? São os elementos que nós temos aqui. Na segunda coluna, nós temos a frequência acumulada, ou seja, quantas vezes o 67 aparece, quantas vezes o 3 aparece. Então, o 67 aparece, ó, 1, 2, né, contando aqui, 1, 2, 3 vezes. 68. 1, 2, 3, 4 vezes. E assim eu vou fazendo até riscar todo mundo e vocês vão obter esses valores aqui. Depois eu tenho a frequência absoluta acumulada, né? Lembrando que esse I, ele representa o número da linha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 10, 11, 12. Então aqui nós vamos ter o número de linhas que eu tenho, né? Então, lembrando que isso é importante vocês saberem isso, né? Ok? Então, esse I é o número da linha. Então, aqui, por exemplo, quem é o meu F2? Meu F2 é o F, a frequência absoluta do cara que está na segunda linha, que no caso é o 68, que é o número que temos 4 vezes. Ok? Bom, feito isso, ele pede para a gente calcular a mediana. Lembrando que a mediana é o número que está no meio.
Como eu tenho 40 valores, então aqui se a gente contar, né, quantos valores tem na tabela, eu tenho 40. Se eu somar aqui a minha frequência absoluta, eu vou ter 40. E também aqui na frequência absoluta acumulada, a última linha deu 40. Então, obviamente, temos 40 valores, né? O meio desse cara é o cara que está na posição 20, que é a metade de 40. Como é número par, eu vou ter dois números no meio. Então, eu vou olhar a posição 20 e a posição 21. Vou dividir por 2. E a minha mediana vai ser o seguinte. Quem é que está na posição 20? Se a gente olhar aqui a frequência acumulada, esses valores significam um limite superior. Então, por exemplo, o 67 ele ocupa 3 posições. Ele ocupa o x1, o x2 e o x3. O número 68 ele vai ocupar o x4, porque eu já tenho o x3, até o x7. Assim, o 74 ele está ocupando da posição 17 até a posição 20. Então, como nós queremos um número que está na posição 20, é o 74. E o número que está na posição 21 até a posição 25 é o número 75. Ok. Divido esse cara por 2, a minha mediana vai ser igual a 74,5, né? Porque a soma aqui vai dar 149 divididos por 2, que dá o 74,5. Então, nós temos a nossa mediana. A moda é mais fácil. Por quê? Lembrando que a média moda é aquele valor que mais aparece, né? Então é só a gente olhar aqui na frequência acumulada, a frequência absoluta. Qual é o número que tem maior frequência aqui? Ó, esse cara aqui aparece 5 vezes. Quem é ele? O 75. Então a média moda é o 75. Fácil, né? A moda sempre vai ser fácil, gente. Depois nós temos o exercício 23. O que diz o exercício 23, né? Para ser aprovado em uma disciplina, o aluno precisa ter uma média maior do que 5. Então, a média desse aluno tem que ser maior ou igual a 5. Então, nós temos aqui a média dele. Obtida num conjunto de 5 notas. Isso quer dizer que a minha média ela é 5 notas. É o x1, né? Mais o x2, mais o x3, mais o x4, mais o x5. E aí eu continuo. Só que sendo 4 parciais com peso 1. Então quer dizer que as primeiras 4 notas aqui, elas têm peso 1. Isso quer dizer que eu vou ter aqui uma frequência 1 para as 4 primeiras notas. Então, eu tenho, na verdade, que o meu x1 ele tem peso 1, o x2 tem peso 1, o x3 tem peso 1, o x4 tem peso 1, né? E a prova do exame, que é a minha quinta prova, ela tem o peso 2. Então, eu vou calcular aqui, ó, peso 2 para a minha quinta prova. Isso, como é uma média ponderada, porque a gente tem peso, a gente está trabalhando com as frequências, né? Então, aqui eu vou ter 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2. Ou seja, essa minha média, ela é o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 mais 2 vezes o x5, porque ele tem peso 2, divididos por 6. Aí ele continua. Um aluno obteve nas 4 provas parciais notas. Então aqui, ó, o meu x1 vale 3, o meu x2 vale 6, o meu x3 vale 5 e o meu x7 vale, meu x4, desculpa, vale 7. Fazendo a substituição, eu tenho que a minha média aritmética vai ser o 3 mais 6 mais 5 mais 7, mais 2 vezes o meu provão, que é o x5, divididos por 5, por 6. Bom, calcule a nota mínima que esse aluno deverá obter na prova de exame para ser aprovado. Então, a gente quer saber quanto ele tem que tirar no mínimo aqui no x5. Lembrando que a média aritmética ela é maior ou igual a 5, ou seja, tudo isso que a gente fez tem que ser maior ou igual a 5. Então, esta média, que é esses valores, é maior ou igual a 5. Fazendo os cálculos, nós vamos ter aqui ó, que a x-média é igual, somando esses valores, dá 21, maior ou igual a 5. Esse 6 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, nós vamos ter que a média, né? Deixa eu arrumar aqui. Aqui é a soma da 21, mais 2 vezes o x5, maior ou igual a 6 vezes 5, 30. Ou seja, eu tenho que 2 vezes o meu x5 é maior ou igual a 30 menos 21,
2 vezes o x5 é maior ou igual a 9, logo x5 é igual a 4,5, né? Porque esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo 9. Ou seja, a nota mínima que o aluno tem que tirar é maior, ó, x5 é maior ou igual a 4,5. Se ele é maior ou igual a 4,5, a nota mínima que ele tem que tirar é 4,5. Essa é a resposta. Fácil, né? Essa foi tranquila. Próximo exercício é o exercício 24. O exercício 24 ele já traz uma tabelinha para nós, né? Então, olha só. A tabela abaixo nos dá uma distribuição de frequência. Calcule a média dessa distribuição. Observem que nós temos aqui uma distribuição de frequência, ou seja, a média ponderada. Então, a média aritmética ponderada é o somatório do produto, né, dos valores com a sua frequência dividido pela frequência. Meu Deus, o que é isso? Simples. Observem, nós temos que o 10 aparece 8 vezes. Então, se eu multiplicar aqui o xi pelo fi, ou seja, 10 vezes 8, eu vou ter 80. Depois eu vou ter 20 com 11, eu vou ter 220. O 30 aparece 7 vezes, então eu tenho 210. O 40 aparece 5 vezes, então eu tenho 200. Então, se eu colocar esses valores um do ladinho do outro, eu vou ter que colocar 8 vezes o 10, eu vou ter que colocar 11 vezes o 20, 7 vezes o 30, 5 vezes o 40. Isso significa que o somatório dessa linha aqui, ou dessa coluna, que geralmente aparece em coluna, é o somatório desta parte. Então, aqui nós temos que a x-média é igual. Somando esses valores, nós vamos obter, olha só, 200, aqui, 80 mais 220 é 300, 300 mais 210 é 510, mais 200 é 710. Dividido pela soma da frequência. Por quê? Porque a soma da frequência é o total de valores que eu tenho. Então, eu tenho 8 com 11, 19, 19 com 7 dá 26, 26 com 5 dá 31. Fazendo os cálculos, nós vamos obter, então, 22,9, né? Arredondando, tá, pessoal? Então, aqui a nossa média aritmética é 22,9. Quem quiser arredondar, né, pode arredondar para 23. Tá ok? Barbadinha, né? Próximo exercício. Opa, aqui ficou duplicado, olha só, não precisa, né? E o exercício 25 é calcule a mediana do conjunto representado pelo quadro. Observem que, para calcular a mediana, nós precisamos ter aqui a frequência acumulada, porque a gente consegue ver, né, exatamente quem está no meio, né? Então, aqui nós temos a frequência acumulada, frequência absoluta acumulada, que vai ser 9, 21 mais 9 dá 30, 30 mais 10 dá 40, 40 mais 32 dá 72, 8 mais 72 dá 80. Isso quer dizer que o somatório aqui da minha frequência é igual a 80. Isso quer dizer que eu tenho 80 valores. Logo, a minha mediana é quem está no meio, x40. Como eu tenho um número par de valores, eu tenho que somar com o sucessor, porque eu vou ter 2 números no meio, dividido por 2. Então, a minha mediana vai ser igual. Quem é o número que está na posição 40? Olha só, aqui eu tenho 40. Isso quer dizer que o número 20, ele ocupa a posição de x31, porque o de cima termina em 30, até o número x40. Então, do x31 até o x40, esses 10 valores é ocupado pelo número 20. Então, 20 é o meu x40. E o meu x41 até a posição do x72 é o número 25. Então, mais 25 dividido por 2. Logo, a minha mediana é o 22,5. Prontinho, né? Por quê? Porque aqui vai dar 45 por 2, que dá metade de 22,5. Exercício fácil, né, gente? O próximo é determine a média aritmética. Então, para nós fazermos a nossa média aritmética aqui, né, nós vamos fazer o seguinte. No primeiro aqui eu vou fazer uma tabelinha. Então, observem que eu tenho aqui 1, 3, 5 e 7. O número 1 aparece 1, 2, 6 vezes. O número 3 aparece 1, 2, 3 vezes. O número 5 aparece 3 vezes também. E o número 7 aparece 2 vezes. Pronto. Então, aqui nós temos o nosso xi e aqui nós temos o nosso fi. Né? Como eu quero a média aritmética, a mediana e a moda, bom, para eu fazer a média aritmética, eu vou precisar multiplicar o valor pela frequência que ele aparece. Porque a média aritmética é somar todos os valores. Então, como eu tenho 6 vezes o número 1, eu vou fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 6 vezes. Então, eu vou fazer 1 vezes 6, que dá 6. Vou fazer 3 vezes 3, porque o 3 aparece 3 vezes. O 5 aparece 3 vezes, então dá 15 a soma dele.
O 7 vezes 2 dá 14. O somatório do xi com o fi vai dar quanto? Ó, 6 mais 9, né? Então 6 mais 9, 15, com 15, 30, com 14, 44. Lembrando, então, que isso aqui é uma média ponderada. Então, a média aritmética ponderada, né, vai ser igual ao somatório do xi com fi dividido pelo somatório da frequência, que é quantos valores eu tenho. Então, aqui eu tenho 9, 12 e 14 valores. Então, aqui a minha média aritmética vai ser o 44 divididos por 14. O que, vamos fazer a continha aqui, 44 divididos por 14, isso vai dar 3 vezes 4, 12 vai 1, aqui vai dar 42, sobra 2, coloca um 0, vírgula, aqui dá 6, que dá 18, opa, 6 não, desculpa. Aqui dá 1, que dá 14, sobra 6, coloca um 0, né? Aqui vai dar, vamos ver, 4, né? 4 vezes 4, 16, vai 1, dá 56, sobra 4, ok? E eu vou parar por aqui, 3,14 aproximadamente, 3,14, ok? Bom, não é o π, né, gente? É um 3,14, né? Que deu a casa de ser muito próximo do π, mas lembrando que o π é um número irracional. Bom, continuando, aqui nós temos agora, então, essa é a média aritmética. 3,14, aproximadamente. A mediana que ele está pedindo é o número que está no meio. Então, eu vou precisar fazer aqui a frequência acumulada. Então, a frequência acumulada vai ser o 6. Eu vou somar essa coluna. Então, 6, 9, 12, 14. Né? Então, como eu estou fazendo a frequência acumulada, deixa eu só fazer uma tabela aqui para ficar mais bonitinho. Beleza, tabelinha pronta. Então, olha só. A mediana, nós temos que o nosso n aqui vale 14. Nós temos 14 números, né? Ok? Quem é que está no meio? O meio do 14, como é um número par, é a mediana, vai ser o x7, que está no meio, que é o 14. Como é número par, eu somo com o sucessor. Se fosse ímpar, era direto, né? Dividido por 2. Então, a minha mediana vai ser igual a... O x7 é quem? É quem está na posição 7. Notem que até a posição 6 eu tenho 1. Da posição 7 até a posição 9, eu tenho o número 3. Então, aqui eu vou ter 3 mais 3 dividido por 2. 3 mais 3 é 6, dividido por 2 continua sendo 3. Né? Então, a minha mediana é igual a 3. Esse foi fácil, né? E a moda é o número que mais aparece. Aí a gente olha aqui, né, na frequência absoluta. Qual é o número que mais aparece? É o 1, aparece 6 vezes. Então, a minha moda é igual a 1. Barbadinha. Tranquilo, gente? Vamos fazer agora a letra B. A letra B eu vou fazer sem tabela, né? Porque eles já estão em ordem, então vai ficar fácil da gente fazer. Vou fazer bem rapidinho ele aqui. Quer ver? Deixa eu arrumar isso. Então, a letra B, nós temos os números que já estão em ordem. Então, a média aritmética deles é a soma de todos, né? Então, aqui eu vou fazer ó, 2 mais 2, mais 4 mais 4 mais 4, mais 6 mais 6, mais 8 mais 8 mais 8, mais 10 mais 10, mais 12, mais 12, mais 12. Quem quiser fazer a tabela pode fazer. Só para você tem outro jeito de fazer. Agora aqui eu vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho, né? Quantos valores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 valores. Então, vamos dividir por 15. Fazendo todo esse cálculo, né, vai dar 108 divididos por 15. 108 divididos por 15. E 108 dividido por 15 dá 7,2. Belezinha, temos a nossa média aritmética. A mediana é o número que está no meio. Então, como eu tenho 15 valores, o que acontece? O meu n é igual a 15. Então, quando eu tenho número ímpar, lembra? Eu somo 1 e divido por 2 para achar a posição. Né? Então, o meu número ele vai estar na posição 15 mais 1 dá 16, por 2 dá 8. Ele vai ser o x8. Então, aqui, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, que por acaso é o número 8. Tá? Então, aqui nós temos 8. Beleza. E a nossa média moda é o número que mais aparece, né? E o número que mais aparece aqui é interessante, ó, porque o 4 aparece 3 vezes, o 8 aparece 3 vezes e o 12 aparece 3 vezes. Então, nós temos aqui uma média moda multimodal. Né? O que é multimodal? Quando tem mais de 3 ou mais, né? Então, aqui nós temos que a moda é
o 4, o 8 e o 12. Multimodal, como a gente viu em aula. Multimodal. Ok, pessoal? Fácil, né? Agora vamos para o exercício 27. No exercício 27, nós temos que, feito um levantamento sobre a idade de 25 alunos que cursam o 5º ano de um determinado colégio, chegou-se ao seguinte quadro. Então, nós temos aqui, né, as idades e as frequências, ou seja, tem 3 alunos com 10 anos, 11 alunos com 11 anos, 8 alunos com 12 e 3 com 13 anos. Faça um gráfico de setores que represente essa distribuição. Lembrando, né, que para fazer um gráfico de setores, a gente tem que primeiro ver quanto é o ângulo de cada um. Então, o que a gente faz para ver o ângulo, né? Então, para ver o ângulo. Para ver o ângulo, a gente faz uma proporção. Então, por exemplo, ó, eu sei que o total de alunos aqui é 25. Então, o somatório da minha frequência aqui é 25. Então, quer dizer que de 3 alunos, dos 25 alunos, 3 alunos ocupam essa posição. Como é que eu descubro o ângulo disso? Ó, eu sei que 3 alunos é o ângulo X, e eu sei que 25 alunos é o total. E o total de ângulos dentro de um círculo é 360. Então, fazendo uma regrinha de 3, eu tenho que a parte está para o todo. Então, 3 está para x, então 3 alunos estão para ângulos, a quantidade de ângulo que ele vai ocupar, né, o tamanho do ângulo, e o 25 é o total, está para 360. Fazendo os cálculos aqui, eu vou ficar com 3 sobre 25 vezes 360, esse vai ser o meu ângulo. Então, basicamente, a gente só tem que multiplicar, ó, a proporção, 3 por 25, essa razão, por 360, e eu acho o ângulo, né? Fazendo os cálculos aqui, eu vou encontrar o seguinte, ó, 3 vezes 360 divididos por 25 dá 43,2. Arredondando, isso aqui dá 43 graus. Então, aqui nós temos 43 graus. Da mesma forma, eu vou fazer isso com 11, né? Então, 11 divididos por 25 vezes 360, depois eu vou fazer 8 divididos por 25 vezes 360, e o 3 dividido por 25 vezes o 360. Esse último a gente já tem, né? Dá 43 graus. Os demais, vamos fazer, dá 158,4 graus, que arredondando dá 158 graus. E o 8 dá 115,2 graus, que arredondando dá 115 graus. Aí agora a gente vai fazer o nosso gráfico, né? Então, pegando o nosso transferidor, a gente pode fazer. Então, primeiro a gente desenha um círculo usando um compasso, né? Ou usando alguma coisa circular. Agora nós pegamos o nosso transferidor e colocamos no centro da circunferência, né? Então, aqui vocês têm que marcar o centro dessa circunferência. No caso aqui, eu vou usar, né, umas retas para eu poder marcar esse centro bonitinho. Ok? Ó, tá ali o centro. Vou colocar esse cara bem no centro. Então, eu consigo colocar ele bem no centro da figura. Coloco ele bem no centro da figura. E aí eu vou começar a medição dos ângulos, né? Lembrando, gente, que é o seguinte. No meu caso aqui, eu vou começar medindo pelo lado esquerdo. Então, quando eu começo a medir o ângulo pelo lado esquerdo, a gente tem que tomar o cuidado, tá? Que eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o zero que está do lado de fora do transferidor. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou começar a medir daqui, certo? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Bom, então agora, vamos lá. Vamos colocar aqui. E eu quero quantos graus? Olha só, vamos ver. Nós queremos 43 graus. Então, aqui, eu vou colocar esse cara aqui. E eu vou marcar aqui, ó, a partir do zero, os 43 graus. Observem. Prontinho. Temos 43 graus ali, né? Então, aqui nós marcamos 43 graus. Agora, a gente quer marcar o seguinte. A gente quer os 158 graus. Então, eu vou pegar o meu transferidor. Eu vou girar ele, né? Então, a gente gira o transferidor. Coloca ele novamente na posição central. Isso é importante para poder medir certinho, né? Ó, coloca essa posição central. E agora eu vou medir os 158 graus. Então, aqui novamente, né, eu vou fazer uma linha reta que vem daqui. E ela começa medindo do zero até o 153, que está aqui. Prontinho, 153 graus. Feito isso, eu pego de novo e giro até achar os 115 graus. Ó, então, aqui nós vamos girar 115 graus. Muito bem. Giro, coloco ele aqui
posiciono, né, o transferidor na posição correta, alinhando ele bonitinho. Ó, coloco ele aqui, não deu ainda, tem que girar só mais um pouquinho, olha só. Ok, agora eu quero 115 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha linha de 115 graus. Ó, então, vou pegar esse cara aqui, começa do zero, vou até os 115 graus. Olha que bonitinho. Beleza. 115 graus. Opa, botei 155, 115 é aqui, né? Ok, 115 graus. E o último que nós temos é o ângulo de 43. Se vocês observarem, como a gente arredondou todos os valores, pode sobrar um pouquinho, passar de 360 ou faltar. Então, quando a gente arredonda, a gente tem que ter em mente que a gente pode perder algumas informações, né? Então, colocando aqui no zero, colocando esse cara aqui no zero. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui eu botei 115 graus, não era aqui, né, gente? 115 é aqui, ó. Viu? 115 graus. Agora eu vou colocar isso aqui na posição correta. Prontinho, colocado na posição correta. E observem que agora, o que aconteceu? Sobrou um pouquinho de grau, porque eu arredondei todo mundo. Então, em vez de ter 43, olha só, eu tenho quase 50, né? Então, esse é um problema de quando a gente arredonda, tá bem? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí quando for arredondar, tá ok? Bom, então, pessoal, aqui nós temos os nossos valores, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou levar para lá e vou fazer meu gráfico. Olha só. Então, aqui eu tenho o cara, né? Aqui eu vou usar uma borracha para apagar aqui esses dados aqui. Que eu não vou usar. Né? E como todo gráfico, né, tem que pintar ele para ele ficar bonitinho. Você pode pegar um lápis de cor aí, né? E pintar aqui os valores, ó, que fica, né? Fica aqui um gráfico. Opa, aqui verde também. Né? Então aqui é verde, aqui eu vou pintar de, sei lá, azul, e aqui eu vou fazer um roxo. E aí para o gráfico ficar direitinho, a gente tem que colocar as informações, né? Então, por exemplo, aqui são os alunos de 10 anos. Então, aqui são os alunos de 10 anos. Aqui são os alunos de 11 anos. Aqui são os alunos de 12 anos. E aqui são os alunos de 13 anos. Também é importante a gente colocar os valores. Então, eu posso colocar aqui as frequências, tipo, posso botar aqui 3, né? Que é a frequência ali, ó, 11, 8 e 3. Ou também posso colocar os percentuais. Para fazer os percentuais, eu tenho que fazer a frequência relativa. Né? Então, a frequência relativa é simplesmente eu pegar o 3, dividir por 25 e multiplicar por 100%, né? Então, fazendo as contas aqui, vocês vão encontrar 12%. Depois, aqui no 11, vocês vão encontrar 44%. Depois, no 8, vocês vão encontrar 32%. E no 3, a gente já calculou ali em cima, vocês vão encontrar 12%. Então, também dá para colocar esse percentual aqui dentro do gráfico, tá ok? Beleza. Depois, letra B, determine a média dessa distribuição. A média, gente, eu vou ter que fazer uma nova coluna, porque eu tenho aqui uma distribuição de frequência, onde eu vou ter o xi vezes o fi. Então, observem que eu vou colocando as colunas conforme a minha necessidade. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, xi vezes fi é 10 vezes 3, então aqui vai dar 30. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 8, né? 12 vezes 8, isso dá 96. E 13 vezes 3 dá 39. Fazendo o somatório, isso aqui vai dar, vamos lá, 286. Então, a minha média aritmética, aqui da letra B, aqui foi a letra A do gráfico, né? Então, a minha média aritmética vai ser o 286 divididos por 25, que é o somatório aqui da frequência, né? Que são os valores que eu tenho. Fazendo esse cálculo, vai dar 11,44. Beleza, gente? Agora, a gente vai determinar a mediana. A mediana é o número que está no meio. Então, nota. Para eu calcular a mediana, como o meu n é ímpar, eu tenho 25 mais 1 dividido por 2. Ou seja, a minha mediana é o valor que está na posição 13. Para eu achar a posição 13, eu faço aqui a frequência acumulada. Então, eu tenho 13, 11,
13 mais 11, né? Então, eu vou somar esses caras. Então, 11 mais 13 dá 14. 14 mais 8, 22. 22 mais 3, 25. Então, o número que está na posição 13, ele está aqui dentro. Ó, é o número 11. Então, a mediana é o número 11. Por quê? Porque ele está na 11ª posição. Ok, pessoal? Então, pessoal, agora o 28, né? O histograma abaixo apresenta a distribuição de frequência das faixas salariais de uma empresa. Então, deixa eu só aumentar aqui, ficou pequenininho isso aqui, né? Então, vamos lá. Observem que aqui nós temos que R$250, temos 14 pessoas. Que ganham 750, nós temos 4 pessoas e os demais todos nós temos 2. Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média desses salários é aproximadamente... Então, observem que nós temos R$250, 750, 1.250, 1.750, 2.250. Aqui nós temos 14 vezes, 4 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes. Então, aqui nós temos o XI, aqui nós temos a frequência. E como é uma média ponderada, porque eu tenho, né, pesos aqui, eu tenho frequências, eu vou fazer a multiplicação desses valores. Então, multiplicando todo mundo aqui, nós vamos obter os seguintes valores, né? 3.500. Aqui eu vou ter 3.000. Depois, 1.250 vezes 2, isso dá 2.500. 1.750 por 2, isso dá 3.500. E depois nós temos aqui 4.500, né? Somando tudo, aqui vai dar 0, 0. Aqui vai dar 20, vai 2. 17.000. Então, a média vai ser 17.000 divididos pelo somatório aqui da frequência, né? A frequência vai dar, ó, 14, com 4 dá 18, 20, 24. Ok? Fazendo a divisão, isso dá 708,33333, né, que arredondando dá 708. Ok, pessoal? Então, 708. Barbadinha. E o último exercício, não, penúltimo dessa lista, que é o exercício 29, nós temos aqui o seguinte. É dado um conjunto de 20 números cuja média aritmética é 64. Então, notem que a média aritmética de 20 valores é 64. Né? Então, vou botar aqui média de 20. Vou botar assim. Cada número desse conjunto é multiplicado por 2. Então, essa média aqui, ela é o x1 mais o x2 mais até o x20. Vou somar todos os valores até o x20 e vou dividir por 20. Aí ele está dizendo aqui, ó, cada elemento desse conjunto é multiplicado por 2. Então, observem que eu vou ter aqui, ó, que o x1 vai ser multiplicado por 2, o x2 também vai ser multiplicado por 2 e o x20 também vai ser multiplicado por 2. Então, todo mundo vai ser multiplicado por 2. E depois acrescido 5. Então, todo mundo aqui eu vou acrescentar 5 unidades. Ok? Qual é a média aritmética dos 20 números assim obtidos? Então, observem que aqui eu tenho, na verdade, o 2 está multiplicando todo mundo e foi somado 5 em todos eles. Isso quer dizer que foram somados 20 números 5, né? E eu vou obter 20 novos números. Então, quer dizer que a média eu vou continuar dividindo por 20, porque são 20 novos números. O 2 aqui eu posso botar em evidência, eu vou ficar com x1 mais x2 mais o x20, mais 20 vezes 5. E aqui, ó, eu estou dividindo tudo por 20. Eu posso dividir assim, né? Separar. Então, observem que isso aqui é a minha média aritmética. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente multiplicar o 2 por 20, mais 20 por 20 eu corto, mais 5. Isso quer dizer que quando eu somo, ou multiplico, ou divido, ou subtraio cada elemento que compõe a média, é a mesma coisa que eu fizesse essa mesma operação com a média. Né? Então, observe que aqui eu vou ter, ó, 2 vezes a média mais 5. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 64 mais 5. Ou seja, a minha nova média vai ser de 133. Ok? Então, simples assim. Então, essa é a nova média. Eu vou chamar aqui de y bar. E o último exercício, também é um exercício bem simples, né? Que é o exercício da página
o exercício 30. Deixa eu só arrumar ele aqui. Ok. Aumentando esse cara, nós temos aqui então o exercício 30. O que diz o exercício 30? A distribuição das idades dos alunos de uma classe é dada pelo gráfico abaixo. Qual alternativa representa melhor a média da idade? Gente, é igual ao exercício anterior, ó, aquele que tinha os gráficos, né? Então, observem que aqui nós temos com 16 anos 10 alunos, com 17 anos 23, com 18 anos 20, com 19 5 e com 20 anos 2 alunos. Fazendo uma tabela de distribuição de frequência, nós vamos ter aqui então 16, 17, 18, 19 e 20. Então, nós temos aqui 10 alunos, 23, 20 alunos, 5 e 2. Né? Então, aqui nós temos o XI e aqui nós temos o FI. XI vezes FI, nesse caso, aqui vai dar 160, né? Fazendo a multiplicação, 391, 18 vezes 20 dá 360, 19 vezes 5 dá 95 e 20 vezes 2 dá 40. Fazendo o somatório, 1046. Então, a média aritmética vai ser 1046 divididos pelo total aqui da frequência acumulada, né? Frequência absoluta. Então, aqui vai dar 10 com 23, com 20, com 5, com 2, 60. E aí, pessoal, aqui nós temos o seguinte, ó, eu tenho que fazer essa conta aqui, né? Fazendo essa conta, nós vamos 17,43333 reticências. Isso quer dizer que eu tenho 17 horas mais 0,43, né, minutos. Só que isso aqui está em decimais, então a gente tem que transformar em minutos. Como é que eu faço isso? Multiplicando, né? Minutos não, desculpa, por 17 meses, não é horas, né? Então nós temos aqui 17, então eu vou ter 17 anos mais 0,43 anos. Como é que eu transformo isso aqui em meses, gente? Basta multiplicar isso por 12. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Então 0,43 anos multiplicando por 12, nós vamos encontrar 17 anos, né? E 5,16 meses. Ou seja, meses 17,5 meses. Então, quando eu tenho uma vírgula, por exemplo, meio ano é 0,5 anos. Multiplicado por 12 dá 6 meses, né? Obviamente. Então, é só fazer a multiplicação por 12 que vocês conseguem encontrar os meses. Bem simples. Então, pessoal, esses eram os exercícios da página 776. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.